Fui chamada na sala do meu chefe, achando que era para receber um elogio. Mas saí de lá com uma caixa nas mãos e o coração despedaçado. Ele disse: "Não precisamos mais de você." Nenhuma explicação. Nenhum obrigado. O que ele não sabia é que o silêncio que começou naquele dia seria o mesmo silêncio que um dia o faria me chamar de chefe. Eu nunca pensei que um simples envelope branco pudesse pesar tanto. Ele estava ali, em cima da minha mesa, como uma sentença silenciosa, meu nome escrito com letras impressas, frias, sem emoção, durante 8 anos. Cheguei naquele escritório antes do sol nascer, e saí quando já era noite. Fazia parte da minha rotina menos o café com cheiro de esperança, o barulho das teclas, as planilhas, os bom dia apressados. Eu não era a mais falante, nem a mais ambiciosa, mas era constante, como quem acredita que o trabalho é uma forma de agradecer pela vida. Naquele dia tudo parecia igual, até que o telefone tocou. "Laura, o Sr. Roberto quer falar com você na sala dele." Minha colega olhou para mim com uma expressão estranha, meio sem coragem de dizer o que sabia. Entrei na sala e senti o ar diferente, pesado. O Sr. Roberto estava sentado, os óculos apoiados na ponta do nariz, e ao lado dele a gerente de Araca, com aquele sorriso ensaiado que a gente aprende a decifrar só depois de sofrer. "Laura, a empresa está passando por uma reestruturação." Ouvi as palavras, mas não entendi. Reestruturação, corte, agradecimento pelos serviços prestados. Aquela sequência fria de frases que transformam anos de dedicação em segundos de silêncio. Fiquei olhando para a parede atrás dele, tentando encontrar algum sinal de humanidade. Nada, só o barulho do relógio marcando o tempo de uma vida que de repente já não cabia mais ali. "Mas eu fiz algo errado?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele desviou o olhar. "Não é pessoal, Laura. É uma decisão estratégica." Estratégica, como se a minha vida fosse um número numa planilha. Como se a palavra estratégia pudesse justificar o que realmente era falta de respeito. Peguei a caixa de papelão que a moça da recepção trouxe. Coloquei dentro o porta-retrato, com a foto da minha mãe, a caneca lascada que eu usava desde o primeiro dia, o caderno com anotações, o lápis de sorte, coisas pequenas, mas que carregavam pedaços da minha história enquanto caminhava até o elevador. Sentia os olhares atravessando minhas costas, uns de pena, outros de alívio. A cada passo, um nó apertava mais a garganta. Não chorei ali, não por orgulho, mas porque não queria que eles tivessem o privilégio de me ver quebrar. Na rua, o vento batia forte. O céu estava cinza, e eu me perguntei quantas vezes aquele mesmo vento já tinha levado embora sonhos como o meu. Sentei no ponto de ônibus com a caixa no colo. Uma senhora ao meu lado perguntou se eu estava bem. Sorri com um canto da boca e menti. "Tô sim." Mas não estava. Por dentro, havia um silêncio que doía mais que qualquer palavra naquela noite. Cheguei em casa com um corpo cansado e a alma pesada. Minha mãe, sentada na cadeira de balanço, me esperava com aquele olhar que sempre adivinhava tudo. "Filha, aconteceu alguma coisa?" Assenti, tentando não chorar. "Aconteceu. Perdi o emprego." Ela ficou em silêncio por um instante. Depois abriu os braços, e eu desabei ali, no colo dela, como uma criança que tinha esquecido como era cair. Ela fez um carinho no meu cabelo e disse baixinho: "Às vezes, Deus tira para ensinar a ganhar de outro jeito." Não entendi naquele momento. Só sentia o vazio. Um vazio que tinha o cheiro do café que eu não tomaria mais, e o som das teclas que eu não tocaria de novo. Nos dias seguintes, tudo parecia lento. O despertador tocava, mas eu não precisava levantar. O mundo seguia, e eu parada, tentando entender quem eu era sem o crachá pendurado no peito. Fui até o centro procurar emprego. Deixei currículos em lojas, escritórios, até em padarias, mas a resposta era sempre a mesma: "Entraremos em contato." E o contato nunca vinha. Aos poucos o dinheiro foi acabando. As contas? Não. O aluguel, a luz, os remédios da mamãe. A cada boleto pago uma esperança se rasgava junto. Um dia, sentei na varanda com um café frio e uma caneta na mão. Escrevi num papel: "Quem sou eu sem o que faço?" Não encontrei resposta, mas decidi que de alguma forma precisava continuar. Comecei a vender bolos caseiros para a vizinhança. Fazia à noite, depois que cuidava da minha mãe. As mãos que antes ditavam planilhas agora misturavam farinha e açúcar, e de alguma forma aquilo me mantinha viva. Alguns dias, eu chorava enquanto mexia a massa. Outros,
Sorria sozinha, lembrando dos colegas que diziam que eu nunca teria coragem de mudar de vida. Mal sabiam eles que mudar nem sempre é escolha menos. Às vezes é sobrevivência. Certa tarde, enquanto entregava um bolo, encontrei uma antiga colega da empresa. Ela me olhou com um misto de surpresa e desconforto. Laura, você tá vendendo bolo? Sorri e respondi com calma. Tô. E está saindo melhor do que os relatórios que eu fazia. Ela riu, mas percebi o olhar dela menos aquele olhar de quem tenta medir o valor de uma pessoa pelo lugar onde ela está, e não por quem ela é. Voltei para casa, sentei no sofá e olhei de novo para a caixa onde guardei minhas coisas do escritório. Ali dentro estava tudo o que eu achava que me definia, mas de repente percebi que o que sobrou menos minhas mãos, minha coragem, minha fé, era o que realmente me sustentava. Peguei o porta-retrato da minha mãe e limpei o vidro. Ela sorriu para mim da foto, e naquele instante entendi algo simples, mas profundo. Ninguém pode te demitir do que você é. Naquela noite, escrevi no meu caderno. Hoje fui demitida sem explicação. Mas talvez a explicação esteja em algo que ainda não entendo. Talvez esse corte invisível seja o começo de uma nova costura. Apaguei a luz, deitei e chorei baixinho. Mas diferente dos outros dias, não era um choro de desespero. Era um choro de quem pressente que algo precisa acabar para que o novo comece a nascer. E, sem saber, naquela mesma noite, o destino começava a costurar o meu retorno. Os dias seguintes pareciam todos iguais. O sol nascia, mas eu já não tinha motivo para levantar. O despertador ainda tocava às 6 da manhã, como se zombasse de mim menos lembrando que o mundo lá fora seguia no ritmo que eu havia perdido. Minha mãe tentava me animar. Preparava café. Dizia, um dia de cada vez. Filha. Mas dentro de mim, o tempo tinha parado. O silêncio era meu companheiro. Um silêncio pesado, denso, que enchia a casa inteira. Às vezes, eu me pegava falando sozinha, só para lembrar que minha voz ainda existia. Deixei currículos em todo canto, lojas, escritórios, supermercados, e cada gente te liga soava como um eco vazio. No fundo, eu sabia, ninguém liga para quem tá caído. Um dia, fui chamada para uma entrevista numa loja de roupas. Fiquei horas escolhendo o que vestir. Queria parecer confiante, mesmo sem estar. O gerente me recebeu com um sorriso protocolar. Fez perguntas rápidas, olhou meu histórico e disse: Você tem muita experiência, mas talvez até demais para essa vaga. Sorri com esforço, agradeci e saí. Experiência demais. Como se saber demais fosse um defeito. No caminho de volta, passei em frente à antiga empresa. As janelas estavam fechadas, a fachada com o mesmo logotipo brilhando ao sol. Por um instante, senti vontade de entrar e perguntar se sentiu minha falta, mas segui andando. Há lugares onde o corpo não cabe mais, mesmo que o coração ainda fique preso. As contas começaram a apertar. Bem-de o micro-ondas, o ventilador, algumas roupas, tudo para pagar o aluguel e os remédios da mamãe. Foi aí que percebi que orgulho não compra pão. Uma vizinha, Dona Neide, me chamou um dia. Laura, sei que você está sem trabalho. Lá no escritório onde meu filho trabalha, tão precisando de alguém para limpeza. É pouco, mas é honesto. Limpeza. Limpeza. A palavra doeu. Não porque fosse pequena, mas porque eu ainda não tinha aprendido a ser grande sem cargo. Mas à noite, olhando para minha mãe dormindo, percebi que não podia escolher. Aceitei. No primeiro dia, vesti um uniforme simples e amarrei o cabelo. Peguei o balde, o pano e entrei no escritório antes de todo mundo. O chão frio refletia a luz branca das lâmpadas. O Mebiale, uma sombra da mulher que um dia usou salto e taier. No começo, chorei escondido. Cada vez que o cheiro do desinfetante subia, me lembrava do perfume caro que usava na antiga empresa. Mas o tempo vai ensinando a transformar dor em rotina. As outras funcionárias me trataram bem. Uma delas, a Júlia, me disse: Você limpa como quem reza. Dá até gosto ver. Sorri. Talvez porque, de certa forma, eu realmente estava rezando. Cada movimento do pano era um pedido silencioso para recomeçar. Às vezes, eu me pegava olhando o chão brilhando e pensava: o mesmo chão que um dia me viu cair. Agora reflete quem eu estou me tornando. Nas horas vagas, comecei a estudar de novo. Pegava livros emprestados da biblioteca pública menos gestão, marketing, atendimento. Anotava tudo num caderno velho, o mesmo onde tinha escrito:
meses antes. Quem sou eu sem o que faço? Agora eu começava a ter uma resposta. Um dia, reencontrei o Paulo, um ex-colega da antiga empresa. Nos cruzamos por acaso numa padaria. Ele me reconheceu de longe e sorriu. Laura! Quanto tempo! Como boca? Tá? Tentando recomeçar. Ele abaixou o olhar, meio sem jeito. Você soube? A empresa está mal. O Roberto está desesperado. Desde que você saiu, o lugar virou um caos. Nada anda, nada fecha, ninguém tem paciência. Fiquei calada. Parte de mim sentiu um estranho conforto, mas outra parte só teve pena, porque eu sabia o que era perder o controle. Paulo me olhou com sinceridade e disse: Sabe, Laura, você era o coração daquele lugar. Eles só vão entender o que fizeram quando for tarde demais. Essas palavras ficaram ecoando em mim. Coração daquele lugar. Durante muito tempo, achei que o meu coração tinha ficado lá, mas pela primeira vez, percebi que ele ainda batia, e batia forte no caminho de volta para casa. Passei por uma vitrine com uma placa escrita: Reorganizamos sua loja. Faça dela um sucesso. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Talvez fosse um sinal. Naquela noite, sentei com uma folha em branco e escrevi: Se eu sei organizar a bagunça dos outros, talvez consiga arrumar a minha também. E foi assim que começou. Sem plano, sem capital, só com vontade. Comecei ajudando uma amiga que tinha uma lojinha pequena no bairro. Ela vivia perdida entre contas, estoque e desordem. Passei um fim de semana lá, reorganizando tudo, vitrines, etiquetas, atendimento. Em uma semana, ela dobrou as vendas. E, para minha surpresa, me pagou com um abraço e uma indicação. Laura, minha vizinha tem uma loja também. Quer ajudar ela a sair? Tem. E pouco a pouco, fui montando um pequeno negócio. Sem nome, sem logo. Só com propósito. Enquanto limpava pisos durante o dia, à noite fazia planilhas para as novas clientes. Dormia pouco, mas o coração dormia em paz. Os dias mudos começaram a ganhar som novamente. O barulho da máquina de lavar. O clique das teclas. A voz da mamãe dizendo: Tenho orgulho de você. Era como se o silêncio tivesse me devolvido a capacidade de ouvir o essencial. Certa manhã, enquanto terminava a limpeza de um corredor, olhei meu reflexo no chão brilhando e pensei: talvez eu não precise mais de crachá para me sentir alguém. O vento entrou pela janela e espalhou o cheiro do sabão. Fechei os olhos e senti. Era o cheiro da dignidade, menos aquela que ninguém te dá, mas que você reconquista quando se recusa a desistir. À noite, antes de dormir, peguei o caderno e escrevi: Hoje, não chorei. Hoje, percebi que o silêncio pode ser um abrigo, e que é nele que as sementes da força germinam. Mal sabia eu que aquelas sementes já estavam crescendo, e que muito em breve, o destino me levaria de volta ao mesmo lugar que um dia me fechou as portas menos. Mas dessa vez, eu entraria pela porta da frente. Eu não percebi o momento exato em que a dor virou força. Acho que aconteceu aos poucos, entre uma planilha improvisada e um café frio tomado de madrugada. Enquanto muita gente via só uma mulher de uniforme simples, limpando o chão, eu via ali um laboratório silencioso, o lugar onde minha nova vida estava sendo moldada. A consultoria informal começou a crescer. Uma lojinha virava 2, depois 4, e quando percebi, já tinha uma agenda cheia e um caderno lotado de anotações, rabiscos e sonhos. De dia, eu limpava corredores. À noite, organizava ideias, e pela primeira vez em anos, senti que o trabalho era meu, não de uma empresa, não de um chefe meu. Um dia, a filha de uma das minhas clientes, uma moça jovem, dona de uma loja de roupas menos, me perguntou: Laura, por que você não transforma isso num negócio de verdade? Você tem jeito para ensinar. Ri, meio sem graça. Eu, ensinar? Ela insistiu, sim. Você entende de pessoas. E isso vale mais do que qualquer diploma. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Naquela noite, abri meu caderno e escrevi: talvez eu tenha nascido para organizar o que os outros bagunçam. Comecei a pesquisar sobre consultoria de varejo, gestão de equipe, atendimento ao cliente. Passei a economizar cada real para investir num curso rápido de gestão comercial. Durante o dia, trabalhava. À noite, estudava. Nos fins de semana, escrevia planos e testava ideias. E aos poucos, o que era improviso virou estrutura. Fiz um perfil simples nas redes sociais. Laura Andrade. Organização e treinamento de lojas. A primeira publicação dizia: transformar bagunça
em oportunidade. Porque todo caos esconde um novo começo. No início, poucos curtiram, mas bastou uma cliente satisfeita contar para outra, e as mensagens começaram a chegar. Oi, Laura. Ouvi falar de você. Pode vir ver minha loja? Você faz consultoria para a equipe também? Preciso da sua ajuda. Meu negócio tá parado. Com minha mochila, meu caderno e a mesma humildade de sempre. Nunca mais precisei de crachá. O meu nome agora bastava. Certa manhã, enquanto tomava café na cozinha, o telefone vibrou. Era um e-mail com o título: Proposta de parceria menos Grupo Rua Móveis. Meu coração congelou por um instante. Aquelas duas letras, Rua Móveis, eram familiares demais. Era o nome da empresa que me demitiu. A mesma onde passei quase uma década. Onde aprendi, sofri e caí. Abri o e-mail devagar. Eles estavam interessados em contratar uma consultoria para reorganizar o setor de vendas e treinamento. O texto terminava com: agradecemos se puder vir apresentar seu trabalho pessoalmente ao diretor, Sr. Roberto. Por alguns segundos, fiquei imóvel. O som da rua, os pássaros, tudo ficou distante. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa, só para me colocar diante do espelho. Minha mãe, ao me ver pálida, perguntou: o que foi, filha? Mostrei o celular. Ela leu e apenas sorriu. Então, chegou a hora, não é? Assenti, ainda sem saber se estava pronta. Mas algo dentro de mim dizia que não se tratava de revanche, era sobre encerramento. Nos dias seguintes, preparei o material com calma. Montei slides, planilhas, gráficos, revisei cada palavra. Não para impressionar menos, mas para provar a mim mesma que eu não era mais aquela mulher que saiu chorando com uma caixa nas mãos. Na véspera da reunião, mal dormi. Fiquei olhando o teto e pensando em tudo que vivi desde aquele dia. As humilhações, o sabão, o café frio, as madrugadas estudando. E no meio dessas lembranças, senti algo que não esperava. Gratidão. Sim, gratidão. Porque se eu não tivesse caído, nunca teria aprendido a levantar do meu jeito. Na manhã seguinte, coloquei uma roupa simples, porém elegante. Uma camisa branca, calça preta e um sorriso sereno. Olhei no espelho e percebi. Não era mais a funcionária, com medo de perder o emprego. Era a mulher que construiu o próprio caminho. Cheguei ao prédio com antecedência. O segurança me reconheceu de leve e disse: Dona Laura, que bom ver a senhora de volta. Sorri. Aquele dona me soou como uma medalha silenciosa. Esperei alguns minutos até ser chamada. Quando entrei na sala de reuniões, o tempo pareceu parar. As paredes, o cheiro do café, o mesmo relógio na parede, tudo igual. Mas eu não era mais a mesma. O Sr. Roberto estava lá, mais grisalho, o olhar cansado. Quando me viu, demorou um segundo para reagir. A expressão dele misturava surpresa e um certo incômodo. Laura, você trabalha para a empresa de consultoria? Sorri com calma. Trabalho na minha empresa, Sr. Roberto. Vim apresentar nossa proposta. Ele tossiu, ajeitou os papéis, tentando esconder o desconforto. Claro. Que interessante. Obok. Agora é consultora? Sou, respondi. E aprendi bastante desde a última vez que estive aqui. Comecei a apresentar os slides. Falei sobre organização, motivação de equipe, estratégias de venda. Nada de arrogância, menos apenas clareza e segurança. Enquanto eu falava, via o olhar dele mudar. De ceticismo para respeito. De prepotência para reflexão. No fim da reunião, ele disse: Laura, confesso que não esperava te ver assim. Olhei para ele e respondi com serenidade. Nem eu esperava. Mas a vida é boa em virar páginas, não é? Assinamos o contrato ali mesmo. Um valor justo, profissional, nada derebante, só resultado. Ao sair da sala, passei pelo mesmo corredor onde, anos atrás, carreguei a caixa com minhas coisas. O chão era o mesmo menos. Mas agora, refletia outra mulher. E pela primeira vez, entendi o que minha mãe quis dizer naquela noite. Às vezes, Deus tira para ensinar a ganhar de outro jeito. Saí do prédio e senti o sol no rosto. O vento era o mesmo de antes, mas agora não me derrubava menos, me empurrava para frente. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para minha mãe. Consegui, mãe. Voltei para o mesmo lugar, mas dessa vez entrei pela porta da frente. Ela respondeu com um simples coração. E naquele emoji cabia tudo: orgulho, amor, vitória.
no caminho de volta para casa. Olhei o reflexo no vidro do ônibus e pensei: a vida é como um elástico. Quanto mais te puxam para trás, mais longe você vai quando se solta. E eu tinha acabado de ser lançada, não pela força da vingança, mas pela leveza da justiça silenciosa. Trabalhar novamente naquele lugar era como caminhar sobre lembranças. Cada corredor tinha um eco de quem eu fui. As paredes pareciam sussurrar: lembra quando você chorou aqui? Mas agora, o som era outro. O som do salto firme de quem voltou por mérito, não por pena. Nos primeiros dias, me mantive profissional. Treinava os vendedores, reorganizava os setores, montava planilhas de metas. Ninguém ali sabia da história, exceto Roberto. E ele me observava de longe, tentando entender como a mulher que ele dispensou sem explicação agora comandava a mudança que ele tanto precisava. Em uma das reuniões, ele entrou de surpresa. Todos ficaram em silêncio. Eu continuei falando, explicando sobre atendimento e empatia. Quando eu terminei, ele disse: posso falar um minuto com você, Laura? Entramos na sala dele, o mesmo escritório, a mesma mesa de madeira escura. Mas agora o peso da situação era outro. Ele parecia menor, cansado, o rosto marcado pelo tempo e pelas decisões erradas. Laura, eu preciso te pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Ele continuou: naquele dia, quando te demiti, eu estava pressionado. Fiz o que achei necessário, mas foi um erro. A empresa perdeu muito mais do que um funcionário. Perdeu o equilíbrio. Respirei fundo. Parte de mim queria dizer tudo o que guardei por anos, menos cada lágrima, cada noite de dúvida. Mas o silêncio falou por mim. Olhei nos olhos dele e respondi com calma: eu não espero desculpa, Sr. Roberto. Eu aprendi a transformar o que perdi em aprendizado. E o que o senhor perdeu, talvez ainda possa recuperar. Ele abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. Você tem razão. Eu demorei para entender o valor das pessoas. Você me ensinou isso, mesmo sem querer. Ficamos alguns segundos em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa menos liberta. Antes de sair, ele disse: posso te oferecer um cargo fixo aqui de novo? Gerente de operações. Boc, merece. Sorri, agradeço, mas já tenho o meu caminho. Hoje eu trabalho para mim e, de certa forma, para o que acredito. Ele assentiu, com um leve sorriso triste. Então, obrigada por voltar, por ter aceitado nos ajudar. Mesmo depois de tudo, não voltei por vocês, Roberto. Voltei por mim. Saí da sala com um coração leve. Não porque venci, mas porque não precisava mais vencer ninguém do lado de fora. Os funcionários me chamaram para ver o novo setor que terminamos de reorganizar. As prateleiras brilhavam, os clientes voltavam, as vendas cresciam. Um dos vendedores disse: Dona Laura, o Sr. Roberto mudou depois que a senhora chegou. A gente nunca viu ele ouvir tanto alguém. Sorri, às vezes. É preciso o chão tremer para a gente aprender a caminhar de novo. Naquela tarde, sentei sozinha no estacionamento, observando o pôr do sol refletindo no vidro da fachada. O mesmo prédio onde eu saí chorando anos atrás, agora refletia a mulher que eu me tornei. Peguei o crachá antigo, que ainda guardava na bolsa, menos o símbolo do meu passado. Olhei para ele uma última vez e deixei sobre o banco, enquanto o vento levava o crachá para longe. Pensei: alguns finais não precisam de aplausos, só de silêncio. E naquele silêncio encontrei a paz que procurei por tanto tempo. Alguns meses se passaram desde que voltei à empresa. O projeto deu certo, menos as vendas cresceram. A equipe voltou a sorrir e o ambiente, antes tenso, parecia respirar de novo. O Roberto, agora mais calado, se acostumou a me ouvir. Não como quem obedece, mas como quem finalmente entende que respeito não se impõe, se conquista um dia. Durante uma reunião de encerramento, ele pediu para falar, olhou para mim e disse diante de todos: se hoje nossa empresa voltou a funcionar, é porque uma mulher que eu dispensei sem explicação teve a generosidade de voltar e nos ensinar o que é liderança de verdade. O silêncio na sala foi absoluto. Alguns funcionários aplaudiram, outros se emocionaram. Eu apenas sorri, não por orgulho, mas por gratidão, não a ele, mas à mulher que decidi me tornar. Depois da reunião, ele se aproximou e me entregou um envelope. É o pagamento final do contrato. E um presente pessoal. Abri e vi dentro meu crachá antigo, cuidadosamente limpo, e um bilhete. Você me ensinou que quem não sabe ouvir, um dia obedece.
Roberto. Guardei o crachá, mas não levei comigo. Deixei sobre a mesa dele e respondi com um sorriso tranquilo. O que eu tinha para levar já está comigo há muito tempo. Saí da sala, cumprimentei a equipe e desci as escadas devagar. O sol da tarde atravessava as janelas e me envolvia como um abraço. Lá fora, o vento soprava leve, o mesmo vento que, anos antes, me viu sair com uma caixa de papelão nas mãos. Agora, eu saía de cabeça erguida, com as mãos vazias, mas com o coração cheio, no caminho até o carro. Olhei uma última vez para o prédio e pensei: um dia, esse lugar foi o fim. Hoje, é só parte do caminho. Entrei no carro e respirei fundo. Não havia raiva, nem euforia, menos só uma paz profunda. Aquela que vem quando a gente entende que vencer não é subir, é voltar diferente. Enquanto dirigia, a voz da minha mãe ecoou na memória. Às vezes, Deus tira para ensinar a ganhar de outro jeito. Sorri. Agora eu entendia. A vida não me devolveu o que perdi, menos me deu algo muito maior. A certeza de que ninguém pode me demitir do que eu sou. E assim, no silêncio do entardecer, percebi que tinha me tornado o que jamais imaginei ser, a chefe do meu ex-patrão e da minha própria história.